Boa tarde a todos. Bem-vindos à apresentação do nosso relatório do terceiro quadrimestre de 2025. Senhores e senhoras, em cumprimento à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, em seu parágrafo único, a transparência e a visibilidade serão asseguradas mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo de elaboração e discussão do plano de saúde. Artigo 36. O gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborará o relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores da saúde da população em seu âmbito de atuação. Parágrafo 5º. O gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública, na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o relatório de que se trata o caput. Passa a palavra ao contador. Boa tarde a todos. Na qualidade de contador do município, a gente vai tratar sobre as receitas e despesas de uma forma bem resumida, de uma forma que a gente consiga explicar bem certinho o que acontece. Então, de acordo com o relatório de resumida execução orçamentária do município de Ipiranga, teve como realização de receitas, das quais são destinadas ao percentual dos 15% na saúde, um montante de R$ 74.885.000 no período de janeiro a dezembro de 2025, conforme demonstra na tabela ali, ó. Então, ali, como que é formado os 15% de impostos municipais, o IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda, Dívida Ativa, Multas e Juros e Mora, 15% desses 9.515.000 que foi realizado em 2025 vão para a saúde, obrigatoriamente. Das transferências da União, que é o FPM, ITR, do ICMS, das transferências do Estado, que é o ICMS, IPI, IPVA e Lei Candir, também 15%, dos 33.100.000 mais 32.270.000. Então, desse valor, o percentual vinculado à saúde, que compõe 15%, constitucionais legais, obrigatórias, totaliza R$ 11.233.000, arredondando ali, né? No terceiro quadrimestre. Aqui a gente pode ver um gráfico, né? Quanto ali que é arrecadado pelo município, nos impostos diretos do município, as transferências da União, isso aqui tratando só de recursos livres. E transferência do Estado, quer dizer, recursos livres, aqueles que vão destinados para a saúde, os 15%. Então, o município de Ipiranga aplicou em saúde, somando a fonte obrigatória para a saúde e os recursos livres, então não é suficiente os 15% ali. Então a gente aplica mais recursos livres. Nós aplicamos o valor de R$ 15.906.000, o que demonstra uma aplicação de saúde percentual de 21,24% até dezembro de 2025. Então, obrigatório 15, foi executado 21 e 24. E de acordo com os cálculos realizados pela RLF, a diferença entre o valor aplicado e a diferença mínima a ser aplicada foi de 4.673.000. Então, além dos 15%, foi aplicado mais 4.673.000 de recurso livre. E esses recursos livres podem ser usados em qualquer setor. Né? Então, na educação acontece a mesma coisa, só que lá é 25%. Então, são essas mesmas receitas, essa mesma forma de metodologia e também, só que lá é 25%. Aqui as receitas adicionais para o financiamento de saúde. Então, ele não é aquelas receitas ali que são de transferências legais, as receitas que são destinadas para a saúde. E essas receitas que são destinadas para a saúde, que diretamente, elas não impactam naquele índice de 15% ali. Então, elas são fora do índice. Depois a gente vai ver o valor total que foi gasto na saúde e o valor que compõe o índice ali só, né? Então, as nossas receitas provenientes da União, a gente coloca ali no quadro a descrição da receita, a previsão inicial, depois vocês podem ver com mais calma, porque se a gente for tratar de cada número aqui, fica muito tempo, né?
Então, a previsão inicial, né, que foi aquilo que foi programado no orçamento. Depois, durante o ano, a gente vai fazendo acompanhamento. Se tiver um excesso de arrecadação ou novas receitas para compor ali, a gente faz excesso de arrecadação. Por isso que a previsão inicial é diferente da previsão atualizada, que a gente vai atualizando durante o ano. E o que a gente vai tratar mesmo são as receitas especificamente realizadas. Então, a receita da União foi realizada R$ 5.809.000. As provenientes do Estado foram realizados R$ 7.576.752. Os serviços ambulatoriais, aqui é só rendimento dos serviços ambulatoriais, não está entrando mais, né? Foi R$ 246. E outras receitas, que é dos rendimentos de aplicação financeira, né, ali da saúde, deu R$ 647.000. Totalizou, então, fora aqueles 15%, 14.034.000 de arrecadação. Os repasses da União, eles são aqueles que são compostos pela informatização de APS, o incentivo das ações estratégicas, incentivo financeiro do APS, desempenho, agentes comunitários de saúde, incentivo financeiro de APS, a capacitação ponderada, vigilância sanitária. Houve também uma realização da receita nesse valor, né, ali da União. Teve incremento temporário ao custeio de serviço de atenção básica, que é a emenda parlamentar, que foi no valor de R$ 1.200.000. E por fim, né, ali eu expliquei antes a tabela, então não precisa a gente ler aqui embaixo, né, que são aquelas informações que eu passei. Então, as despesas com saúde por subfunção. O total de despesas empenhadas com ações e serviços públicos em saúde total, somando o que está incluso no limite constitucional e também as despesas que são custeadas com outros recursos no período de janeiro a dezembro de 2025, totalizou um montante de R$ 23.919.891. E liquidado por subfunção o valor de R$ 23.612. Então, aqui a gente considera agora, em dezembro, o valor empenhado, que é os R$ 23.919.000, né? Aqui também embaixo tem uma outra tabela, né, que ela vai explicar ali também a mesma coisa, só que por função, a gente colocou as despesas, né? Então, ali na atenção básica, por exemplo, a dotação inicial era 10.171.774. Aí a dotação atualizada foi para 16.275.898. As despesas empenhadas, 13.085. E as liquidadas, 12.972. Ó, assistência hospitalar e ambulatorial, as despesas empenhadas foram R$ 9.718.000. Veja que aumentou bastante a receita. Assim, se a gente for comparar com os anos anteriores, aumentou, assim, duplicou o valor de repasse. Por outro lado, duplicou as despesas também, né? Então, o hospital era gasto 4 milhões, 4 milhões e meio, por aí, agora já está quase 10 milhões de reais no ano, né? No hospital não, né? Tipo, a parte de atenção, de assistência hospitalar e ambulatorial, né? Suporte profilático e terapêutico, a parte da farmácia. Aqui entra medicamentos e as despesas que a farmácia tem lá com recurso deles, que é o IOF e o Qualifar SUS, R$ 694.785. Vigilância sanitária, como o próprio nome diz, né, já foi 116.936 e vigilância epidemiológica 203.931, que dá o total de 23.919.891 aplicado em saúde, considerando todos os recursos, tanto os 15% quanto os repasses da saúde, os repasses da União, do Estado e rendimentos. Aí eu passo a palavra novamente para a nossa secretária aqui, para falar sobre as produções. Dando continuidade, no período do terceiro quadrimestre de 2025, não houve nenhuma auditoria na Secretaria Municipal de Saúde ou em qualquer outro setor relacionado à Secretaria de Saúde. Oferta e produção de serviços públicos e indicadores da saúde, produção da atenção básica, que é a atenção primária. Fundo de ações estratégicas e compensação, média e alta complexidade.
Fisioterapia no quadrimestre, 2.537. Psicologia, 566. Exames laboratoriais, 17.647. Ultrassom, 896. Radiografias, 1.338. E eletrocardiograma, 538. Totalizando entre todos esses serviços, 23.522. Atendimentos da vigilância sanitária no quadrimestre foram 196. Atendimentos da farmácia central e da farmácia móvel, que atende no interior, em todas as unidades de saúde, total do quadrimestre, 13.746. Quantidade de atendimentos, procedimentos CIS-Ferro, total do quadrimestre, 341. Suplementação da vitamina A, 121. Visita domiciliar pelas agentes comunitárias, um total do mês de 56.826, sendo 19.405 famílias cadastradas, 11.838 famílias visitadas e pessoas visitadas 25.583. Isso, 56 mil é o total do quadrimestre. Coleta de preventivos no quadrimestre, 443. Vacinas aplicadas foi um total de 4.548. Estratificação de risco: gestante, crianças, idosos, hipertensos, diabéticos, saúde mental, totalizou 21.391. Atendimentos da saúde mental no SimSaúde, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais, um total de 390 nesses 4 meses. Atendimento de saúde mental, que é o Qualicis, onde tem os profissionais de psiquiatria, terapeuta, psicólogo e assistente social nos atendimentos, totalizou 57 pacientes. Atendimento em saúde mental pelo CAR é o atendimento em psiquiatria pelo SUS, totalizou 31 no quadrimestre. Produção do projeto Sementes de Amanhã, com atendimentos clínicos, procedimentos para paciente da saúde mental. A equipe compõe psicólogo, assistente social e psiquiatra, o qual atendeu no quadrimestre 829 pacientes. Produção do serviço social, atendimentos de distribuição de material, distribuição gratuita, fraldas, fórmulas, equipamentos, entre outros. Totalizou 3.111. Atendimentos na base do SAMU, atendimento pré-hospitalar, totalizou 159 atendimentos. Atendimentos da ouvidoria da Secretaria Municipal foram 13 atendimentos, incluindo ouvidorias positivas e elogios aos profissionais também. Resumo do relatório de procedimentos gerais por profissionais nas unidades do município. Equipe multidisciplinar, que é o Sementes do Amanhã, 417. Unidade do Lustosa, que compõe o Piquete Velho, Arroio Grande e Brama, 8.629. Urbano 1, que é o Santo Antônio, 12.923. Urbano 2, Ulisses Guimarães, 16.823. Urbano 3, que é o centro, inclui Arroio Grande e o horário estendido, que é até a noite, 19.139. Colônia Adelaide, Pinhão, Canguera, Colônia e Olho d'Água, onde atende a mesma equipe, 9.472. Unidade do Coatis, e brevemente a unidade do Santana também, 8.822. São Brás, 5.531. E o Centro de Especialidades, que é onde fica a fisioterapia, psicólogo, 5.403. O nosso PA, o pronto atendimento, o nosso hospital, 9.336 atendimentos, 1.524 procedimentos e 109 pacientes internados. Total de procedimentos e atendimentos no quadrimestre entre as unidades e o pronto atendimento totalizou 98.128. Os relatórios mais detalhados sobre a produção das unidades e o pronto atendimento está em anexo, Fica disponível também se alguém tiver mais alguma dúvida. E agradeço a presença de todos, a união do conselho junto, a equipe que elaborou o documento, e estamos à disposição para qualquer dúvida com relação ao relatório.